É. E, jovenzinhas, eu preciso começar essa aula falando para as senhoritas que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa tarde de quinta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos, nossa linda, maravilhosa física. Coisa boa, né? Coisa boa. A aula de física deixa todo mundo feliz, todo mundo contente, né? Eu consigo sentir a energia da felicidade de vocês indo pelos cabos e chegando até aqui, a minha pessoa também. Bom demais. Fico imaginando o sorrisão de vocês agora, assim, de orelha a orelha. Ei, aula de física! Coisa boa, jovenzinhas. Isso daí. Bom demais, bom demais. Nessa aula, jovenzinhas, nós vamos conversar um pouquinho sobre um tópico novo que é calor. Nós já conversamos um pouquinho sobre calor, né? Nós definimos temperatura e calor. E a gente vai falar só sobre calor hoje. Então, vou definir para vocês as formas de propagação de calor nessa primeira aula. E aí, na sequência, vocês vão fazer uma atividade do livro e vão assistir 3 vídeos que vão ser de experimentos, de atividades práticas, que demonstram esses conceitos que nós trabalhamos nessa aula, tá bom? Acho que agora a Manuela conseguiu chegar. Vamos ver se ela vai entrar. Se ela entrar, a gente vai festejar. Tá ali ingressando, tá assim, ó. Força, Manuela. Força, Manuela. Aê! Aleleu! A Manuela chegou! Boa, Manuela. Estávamos na expectativa da sua chegada. Que bom que deu certo. Que bom que deu certo. Estávamos preocupados porque você mandou lá, né? Apareceu o código inválido. Agora que eu vi tua mensagem lá. Mas que bom que deu certo. Isso aí, jovenzinho. Isso aí. Eu estava comentando com suas colegas que nessa aula nós vamos ver o conteúdo de propagação de calor. E aí, na sequência, vocês vão fazer uma atividade e assistir 3 vídeos que demonstram essas formas de propagação de calor, tá bom? E esse é o planejamento para hoje. Na primeira aula a gente discute junto e na segunda aula vocês assistem o vídeo, tá bom? Os vídeos, na verdade. As turmas da manhã conseguiram terminar antes do tempo das 2 aulas. Então, se sobrar alguns minutinhos, vocês podem aproveitar para estudar para outras disciplinas ou ver se já fizeram todas as provas. Viram, né, que até amanhã, às 12 horas, vocês têm para fazer as provas. Então, não deixa para a última hora. Se tem alguma prova para fazer ainda, já faz hoje, agiliza o processo aí para garantir que não vai ficar nenhuma prova sem ser feita. Joia? Seja bem-vindo, Diego. Seja muito bem-vindo. Eu vou compartilhar com vocês, jovens, a minha tela. Eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu tirar minha cara feia daqui. Aí fica melhor. E vamos lá, jovenzinhos, vamos falar de calorimetria. Pam, pam, pararam, pararam, pam, pam, pam. Calorimetria. Então, jovens, quem quiser acompanhar aí pelo livro, é o capítulo 10, só deixa eu confirmar aqui a página, que eu não lembro. Calorimetria. Capítulo 10 começa ali na página 24. Beleza? Então, quem quiser acompanhar pelo livro, está aí a página, jovenzinhos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, jovens, para nós falarmos de calorimetria, é definir para vocês o que é calor, tá bom? Então, nós tínhamos conversado na semana passada, retrasada, que existe uma diferença entre temperatura e calor. Eu vou colocar para vocês agora aqui só a definição de calor. Então, calor é a energia em trânsito
entre dois corpos. O que é a tal da energia em trânsito? É a energia que está passando de um corpo para o outro. É a energia que está se movimentando de um corpo para o outro, tá bom? Então, isso vai ser calor. Por que o calor se move de um corpo para o outro? Do nada, ele resolve dar um rolê e sai de um corpo para o outro? Não. Tem um motivo que leva o calor a se movimentar, jovenzinhos. E o calor, ele se movimenta porque existe diferença de temperatura entre os corpos. E como que ele se movimenta? É sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, vamos deixar isso aqui também. Ó. O calor sempre flui do corpo de maior temperatura para o corpo de maior temperatura. Olha só, jovens, tudo isso que eu estou escrevendo para vocês aqui tem no livro, tá bom? Só que está na forma de texto. Então, eu estou colocando aqui para vocês os tópicos, são 3, eu já passei 2, na forma de resumo, que facilita para vocês estudarem depois. Quando vocês quiserem revisar os conceitos, já está os tópicos resumidinhos aqui apresentados para vocês, tá bom? Então, o calor sempre flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Legal? E aí, até quando que isso vai acontecer? Até quando você vai ter calor fluindo de um corpo para o outro? Tem uma condição. O calor flui de um corpo para o outro até existir equilíbrio térmico. Vou colocar esse terceiro resumo aqui. O calor irá fluir entre os corpos até que seja alcançado o equilíbrio térmico. Beleza? O que é o equilíbrio térmico? Quer dizer que os corpos, eles estão na mesma temperatura, tá bom? Vou fazer um desenho com vocês aqui, ó. Eu tenho esse corpo e este corpo aqui. 2 corpos. Vou chamar este corpo aqui de corpo 1 e esse de corpo 2. E vou falar que a temperatura desse corpo 1 é 20 graus Celsius e a temperatura desse corpo 2, ó, é 50 graus Celsius, tá bom? E eu vou pegar esses 2 corpos agora, jovenzinhos, e vou colocar os 2 corpos em contato um com o outro. Então, ó, deixei eles encostadinhos um no outro. O que vai acontecer agora que eu coloco os 2 corpos em contato? O corpo de maior temperatura fornece calor para o corpo de menor temperatura. Então, vai ter um fluxo de energia térmica, ou seja, vai ter calor indo do corpo 2 para o corpo 1. Vou representar isso, por essa flechinha vermelha aqui, ó. Beleza? Então, o calor vai fluir do corpo 1 para o corpo 2. Tranquilo, né? Essa é a ideia. E até quando isso vai acontecer? Até atingir o equilíbrio térmico. Então, quando eu tiro os 2 corpos, um do... Opa, não é vermelho, tem que ser aqui, me perdoem. Black. Corpo 1, corpo 2, eles estão agora, ó, numa temperatura
de equilíbrio, que eu estou chamando de TE. Não sei quanto é essa temperatura de equilíbrio, tá bom? Depende de muitas coisas, não é só somar e dividir por 2. Depende da massa do corpo, depende do material que esse corpo é feito. Então, não tem como saber de cabeça, não tem um cálculo simples para isso. Mas, para frente, a gente vai entender mais como é que faz esse cálculo. Por enquanto, a gente só precisa saber que vai ser alcançada essa temperatura de equilíbrio, tá bom? Então, vamos recapitular. Calor é a energia que está passando de um corpo para o outro, energia em trânsito. Por que o calor passa de um corpo para o outro? Porque existe diferença de temperatura. Então, ele flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E até quando acontece esse movimento de energia? Até quando o calor flui entre os corpos? Até que eles alcancem a mesma temperatura. Ou seja, eles estejam em equilíbrio térmico. Joia? Estou dando um tempinho aí para vocês poderem anotar. Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa no chat. No chat aqui. Não, acabou com o ok da Manuela. Tranquilo, acho que é a ideia, né, jovenzinhos? Não tem muito segredo, né? Querem perguntar, questionar? Agora é a hora, jovenzinhos. Vamos lá. A gente só fez uma definição rápida de calor. Agora que a gente vai começar a falar das formas de propagação de calor, que é o assunto da aula de hoje. Vamos ver aqui que o chat piscou para mim. Tranquilo, prof. Show de bola. Sensacional. Eu vou pegar uma nova lousa, jovenzinhos. Se vocês quiserem dar um print na tela, agora é a hora, porque eu já vou trocar de lousa. Em 5, 4, 3, 2, 1. Novo, não. Então vamos lá, jovenzinhos. Propagação de calor. Vou pegar uma cor bem bonita. Vamos escolher uma cor bem bonita aqui, ó. Pegar esse azul diferentão aqui. Propagação de calor. Agora que eu aprendi a usar as canetas, jovenzinhas, ninguém me segura mais. Ó que legal, passei o amarelo por cima, ficou meio verde, viu? Que bacana. Nossa, que legal. Beleza, propagação de calor, senhoras e senhores. Nós vamos ter 3 formas de propagação de calor. A primeira que nós vamos conversar é a condução. Qual que é a condição para termos a propagação de calor por condução? É que você tenha corpos no estado sólido, jovens. Então, aqui tem que ser um corpo sólido, tá bom? Eu vou fazer como exemplo com vocês aqui o seguinte, ó. Pensem que nós temos aqui uma barra metálica presa à parede, tá bom? Então, ela está fixa aqui nessa parede. E eu venho aqui embaixo e coloco uma vela aqui, tá bom? Nossa, mas eu tô ruim para fazer desenho hoje, misericórdia. Ó. Eu quero fazer caber tudo aqui. E aí... Aí, agora ficou bonitinho. Então tá ali, ó, uma velinha. Mas essa velinha tem que estar acesa. Então vamos colocar uma chaminha aqui. E aí, jovens, o que acontece é que essa chama, ela tá perto desse metal. Então o que vai acontecer aqui?
essa chama vai começar a aquecer o metal. E o metal está no estado sólido. Então, como que o calor vai se propagar por dentro desse metal, jovens? Vai ser o seguinte: essa molécula ganha calor e ela transfere calor para a molécula do lado. E aí ela pega calor da chama de novo. Essa aqui transfere calor para a molécula do lado, pega calor da anterior, que pega de novo o calor da chama. Ou seja, molécula por molécula nesse sistema vai recebendo calor. Então, a região mais próxima da chama aquece primeiro que a região mais afastada. Essa parte mais longe aqui, ó, vai demorar bastante para poder esquentar, porque o calor vai indo molécula por molécula ao longo desse material, tá bom? Então, pensei numa placa metálica, porque ela é uma condutora térmica, mas mesmo assim é molécula por molécula, então de certa forma esse processo ele vai ser lento, tá bom? Vou colocar aqui ó, o que vai acontecer. O calor se propaga de molécula por molécula. Então, ó, as moléculas não saem do lugar, tá bom, jovenzinhos? Elas não saem do lugar. O que acontece é só que elas vão transferindo esse calor de uma para outra, tá bom? Elas não vão sair do lugar. Até aí, jovenzinhos, com relação à propagação de calor por condução. Abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Enquanto isso, ó, abram o livro de vocês na página 26 aí, jovenzinhos. Vamos ver aqui, o chat brilhou para mim. Sem perguntinhas. Legal. Olhem na página 26, galera. Tem ali no finalzinho da página o desenho de uma panela que está na chama do fogo. E aí, a chama está na parte inferior da panela, certo? Então, essa parte inferior, ela aquece primeiro. E aí, esse calor vai sendo transferido molécula por molécula da panela. Então, a última parte da panela que esquenta é aquela parte superior. Dentro da panela tem uma colher com cabo de metal. E aí o que vai acontecer? Esse cabo de metal vai acabar esquentando também, certo, jovens? E aí a parte inferior da colher, que está mais perto do fundo da panela, esquenta antes do que a parte superior, que está mais afastada do fundo da panela. Por quê? Porque pela condução de calor, quanto mais perto da chama, mais rapidamente essa região vai esquentar. E quanto mais afastado da chama, mais demora para essa região esquentar. Beleza? Então, essa é a ideia da condução de calor. Agora, tem alguns materiais, jovens, que vão esquentar mais rapidamente do que outros. Por quê? Porque eles têm uma alta condutividade térmica. Os metais, em geral, são ótimos condutores térmicos, têm alta condutividade. Então, a gente chama eles de condutores. Já a borracha, por exemplo, ela tem baixa condutividade térmica. Então, a gente fala que ela vai ser um isolante. Desculpe. Então, a condutividade térmica está associada à capacidade desse material permitir com que o calor se propague por ele. Quando ele permite essa propagação de forma fácil, ele é condutor. Quando ele dificulta essa propagação, nós vamos chamá-lo de isolante térmico. Beleza? Então, fechamos a primeira forma de propagação de calor, por condução. A segunda forma, senhoras e senhores, é a convecção. Beleza? Propagação de calor por convecção. Então, jovens, qual é a condição que nós vamos ter agora? Antes, eu havia falado para vocês que a condição era que nós precisávamos ter um corpo no estado sólido.
Aqui, nós precisamos ter um corpo fluido. Como assim, professor, fluido? Ele tem que ser um gás ou um líquido, tá bom? Então, tanto gases quanto líquidos, nós vamos classificá-los como fluidos. Então, eu vou fazer um exemplo com vocês aqui, uma situação. Duvido alguém fazer um desenho melhor do que o que eu vou fazer aqui. Lancei a brava, vamos ver se alguém consegue. Então, tá aí. É para ser uma casa, tá, jovens? Eu estou pegando só um cômodo dessa casa para a gente avaliar, tá bom? A portinha. Vamos fazer uma janelinha aqui também. Opa, ficou feio esse aqui. Não adianta querer... Oh, ai, Jesus. Não adianta querer fazer muito rápido, mas também não adianta querer fazer muito devagar, que não dá certo. Tem que ter um processo, né? Um ritmo aqui. Olha lá, minha casa tem até cortina. Ah, aqui não, jovens. Ah, louco! Até que não ficou tão feio, ficou só um pouquinho. Vamos fazer as curvas da cortina aqui, ó. Eu devia ter feito faculdade de arte, não de física, mas tudo bem. Já desbancar a André na aula de arte já. Tá, vamos fazer um lustrezinho aqui também para ficar com cara de... Aí a lâmpada lá, a lustrezinho. E vamos pôr um tapete aqui no chão para ficar mais com uma cara de sala, né? Ah, tá ótimo, tem um tapete aqui e fechou. Vamos desenhar uma cadeira aqui também, só para a gente não ficar pensando, tá, mas e aí, né, as pessoas vão sentar aonde nesse... Tem uma cadeira aí também, bonita, com detalhezinhos aqui, show, para a pessoa poder sentar. E aí, gente, nessa sala vazia, nós queremos colocar um condicionador de ar e queremos colocar também um aquecedor, tá bom? Então, eu vou colocar o condicionador de ar, jovenzinhos, aqui na parede, ó. Tá? Nós estamos olhando de frente aqui para o condicionador de ar. Desculpem, o dog está empolgado ali fora. Tá ali o condicionador de ar. Jovens, por que eu coloquei o condicionador de ar ali em cima? Aonde, se alguém tem condicionador de ar em casa, aí aonde que fica o condicionador de ar? Em cima ou embaixo nessa situação? Sempre em cima. E o aquecedor? Geralmente o pessoal tem um aquecedor pequenininho que pode mover de um cômodo para o outro. Vou fazer aqui aquele aquecedor um pouco maior, que você... Ficou horrível. Então, aquele aquecedor a óleo, sabe? Que tem aquelas pranchinhas aqui no meio, ó. Então, vou deixar ele assim com os risquinhos para esconder o fundo, que ele fica mais real um pouquinho. E aí aqui tem uma alcinha para você poder empurrar esse aquecedor para lá e para cá. Então, uma pessoa ia sentar aqui, pertinho nesse lugar, puxou o aquecedor perto da cadeira, tá bom? Aí, jovens, o aquecedor fica no chão. Por qual causa, motivo ou circunstância isso acontece? O ar-condicionado aqui em cima e o aquecedor aqui embaixo. Porque o ar-condicionado ele vai jogar o ar frio para fora e o ar frio, jovens, ele é mais denso. Portanto, o ar frio desce nesse sistema e ele se espalha pelo ambiente. Já o ar quente, que é liberado pelo aquecedor, ele é mais leve
Portanto, ele sobe e se espalha aqui pelo ambiente também. Ou seja, o calor, ele se move junto com o meio material, ele se move junto com o ar, que vai ser um gás nesse caso, que é um fluido. Então, a gente vai ter uma movimentação assim, ó. O ar frio desce, o ar quente sobe. Essa é a movimentação que vai acontecer nesse sistema. Eu vou escrever isso aqui embaixo, ó. O fluido se move junto com o calor. Beleza? Por isso que o ar-condicionado fica em cima e o aquecedor fica embaixo. Olha na página 27 aí, jovenzinhos. Eles dão um exemplo da convecção usando uma chaleira. Você coloca água dentro da chaleira e quando você coloca ela para aquecer, quando ela ferve essa água, ela começa a borbulhar. Por quê? A água é esquentada na chaleira de baixo para cima. Então, a água de baixo fica mais quente, ela é mais leve, assim como o ar ela sobe, a ar fria desce. A água fria desce, se aquece, sobe, a que estava fria desce, ou seja, você gera uma movimentação da massa de ar dentro de água, perdão, dentro da chaleira, assim como você tem essa movimentação de ar dentro do cômodo da residência. Então, na convecção, o meio fluido se move junto com o calor. Tranquilo até aí? Questionamentos e perguntinhas, jovenzinhos, mandem na propagação de calor por la convección. Isso já está acabando a aula já. Isso ficou tão feio esse risco, né? Melhorar um pouquinho, talvez. E a última forma de propagação de calor, jovens, é a por irradiação. O que vai acontecer na propagação de calor, jovenzinhos, por irradiação? Nós vamos imaginar aqui, ó, que nós temos um solzinho. Nossa, eu estou muito ruim para desenhar hoje, Jeremias. Tá aí o solzinho, tá bom? E aí, uma pessoa resolveu ir à la playa. Vamos à la playa. Aqui, ó. Então, tá aqui a pessoinha. Tá aqui o chão. E aqui a pessoinha, a Juriscleia, ela veio para a praia, estendeu a esteirinha dela aqui, ó. Colocou as madeixas ao vento. Tava lá, tomando o seu solzinho, bem bonita e simpática que ela era. Aí, tava ela lá, tomando um solzinho bem de boas. Jovens, o que acontece com os raios solares? O Sol emite raios em todas as direções. Então, esses raios se propagam pelo espaço até que eles chegam à nossa atmosfera e eles penetram na nossa atmosfera e alcançam todos os seres vivos que estão na nossa atmosfera, inclusive a Juriscleia ali que está deitada tomando um solzinho. Então, qual que é a grande sacada da propagação de calor por irradiação? Que esse raio solar, ele se propagou pelo espaço e também pela nossa atmosfera. Então, ele pode se propagar por um meio material, mas ele não precisa necessariamente de um meio material para se propagar. Então, diferente do que nós tínhamos aqui, que você tinha na condução um meio material sólido, na convecção um meio material que tinha que ser fluido. Aqui na irradiação,
Você não vai precisar de um meio material para ter a propagação. Então, nós vamos escrever isso aqui, ó. Não precisa de um meio material para a propagação. Então, essa é a diferença. Numa material é sólido, na outra é líquido ou gasoso, fluido, e no terceiro não precisa de um meio material para que aconteça a propagação, tá bom? Essa é a diferença entre as três formas que nós temos de propagação de calor, beleza? Jovens, pensem o seguinte, nas três eu tenho calor se propagando. Numa talvez pode ser mais rápido, pode ser mais lenta, vai depender. Não tem como a gente padronizar em qual vai ser mais rápido e em qual vai ser mais lento. Tudo vai depender. Depende da potência desse calor que está sendo propagado, depende de qual é a distância, de qual é o meio, enfim, tudo isso influencia. Então, não tem um padrão, vai depender de cada caso. O que você precisa saber? Que tem três possibilidades de se propagar calor em um meio. Beleza? Até aqui, gatinhos e gatinhas, abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Ô, professor, o da irradiação é por meio do Sol ou tem algum outro meio que ele se propaga? O meio não precisa de um meio, mas a fonte de radiação pode ser outra. A fonte de radiação pode ser uma lâmpada, a fonte de radiação pode ser uma chama. Só que o problema é que a chama vai precisar de ar, né? E aí você vai ter um meio material. Mas eu tenho vários corpos que irradiam calor. Nós, seres humanos, irradiamos calor. Então, nós irradiamos calor à nossa volta. Tudo bem, nós temos ar no nosso redor, não tem problema. Mas, se não tivesse, nós irradiaríamos calor do mesmo jeito. Lógico que a quantidade de calor que nós, seres humanos, irradiamos é muito menor do que a quantidade de calor irradiada por uma lâmpada. Mas nós irradiamos calor também. Tá bom? Beleza. Mais questionamentos? Mandem, jovens. Complementando o que a Júlia falou, aqueles óculos de infravermelho que você usa para enxergar no escuro, eles justamente detectam essa radiação que é emitida pelo corpo, que é o calor. Então, você sabe que tem algum ser vivo ali, né, de sangue quente, pelo menos, que irradia calor, porque forma aquela região avermelhada, aquela nuvem avermelhada, onde você tem a irradiação sendo emitida. Tá bom? Então, nós somos fonte de energia térmica também. Questionem mais, jovenzinhos, perguntem. Ó, esse quadro ficou bonito, vale a pena dar um print nele aí, deixar salvo e depois fazer uma pastinha com todos os quadrinhos que ficaram bonitinhos. Se quiser até imprimir, colocar na parede do quarto, depois você ficar olhando sempre antes de dormir, fica a dica. Vai ter bons sonhos à noite olhando para a física antes de dormir. Jovens, eu vou encerrar o compartilhamento de tela. Então, quem não deu o print, se ainda quiser dar o print, tem alguns segundinhos para isso. Interrompi. Jovens, como alguns alunos entraram depois, é o seguinte, vocês, agora, para quem já pegou o roteiro de estudos, na próxima aula vocês vão fazer a questão invertida ali da página 29, tá bom? E depois vocês vão assistir 3 vídeos que eu deixei indicado lá no roteiro também. Quem quiser complementar os estudos, eu deixei 2 videoaulas indicadas de formas de propagação de calor, que foi o que eu expliquei para vocês. Então, é o mesmo assunto, só outra pessoa explicando, caso você precise revisitar esse conteúdo aí, tá bom? Nessa próxima aula, eu vou estar online aqui atendendo vocês, vou estar aqui no computador, mas não vai ser pelo Zoom, vai ser cada um individualmente fazendo a sua atividade aí. Mas se precisarem, ó, manda no Zoom, manda no Google Sala de Aula, que eu vou estar online para atender vocês. Beleza? Ô, jovenzinhos, obrigado pela atenção de vocês. Desejo um ótimo restinho de quinta, um excelente final de semana, um ótimo feriadinho. Nos vemos de novo na semana que vem. Me dê um tchau bem bonito, jovenzinhos. E tchau. Tchau, querida. Um beijo.